Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. 9h05 em mais uma terça-feira, hoje dia 18 de agosto de 2020, entrando no ar mais um Direto de Brasília. Bem-vinda, Clarice Bernardes. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira. Bem-vindo a mais um Direto de Brasília. Bom dia, Pedro. Bom dia, Clarice. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia, Álvaro. Bom, nesta terça-feira a gente trata um pouco melhor sobre uma pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, onde aponta, um aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Álvaro, como que a gente podia definir, essa mudança na popularidade dele, principalmente com esse aumento a partir de agora? Pois é, Clarice, a gente já tinha até tratado desse assunto aqui no Direto de Brasília, quando a gente mostrava uma projeção de resultados, para as eleições presidenciais que virão aí. Essa projeção mostrava que o atual presidente, Jair Bolsonaro, ganharia de qualquer outro candidato à presidência da República que está aí colocado. Inclusive, ganharia do próprio presidente Lula, caso o presidente Lula viesse a disputar a eleição. Ele hoje está impedido de ser candidato, está inelegível, mas ele ganharia de todos esses candidatos que estão colocados aí no quadro da disputa, também de Ciro Gomes, ganharia também de Amoedo, do Partido Novo, ganharia até de candidatos que vêm se colocando ainda de forma tímida, mas que podem se candidatar efetivamente, que é o caso, por exemplo, do Luciano Huck, que fala em entrar para a política e também se candidatar à presidência da República. Então, essa pesquisa já mostrava que o presidente Jair Bolsonaro vinha recuperando popularidade e se tornando um candidato forte à reeleição em 2022. Muito bem, agora o Datafolha acaba de divulgar uma nova pesquisa mostrando que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro nesse momento, em plena pandemia do coronavírus, é a maior desde que ele assumiu o governo em 1º de janeiro de 2019. Então, é um resultado realmente surpreendente, porque em meio a uma crise dessas proporções, que afetou de uma forma avassaladora a economia do país, ampliando consideravelmente o índice de desemprego, o presidente demonstra um crescimento na sua popularidade. Essa pesquisa Datafolha mostra que o índice daqueles que consideram o governo ótimo e bom chega a 37%. A última pesquisa Datafolha, que é do mês de junho, mostrava que essa aprovação de ótimo e bom estava em 32%. Portanto, a aprovação aumentou em 5 pontos percentuais. Por outro lado, caiu muito fortemente a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. Na pesquisa de junho, essa rejeição daqueles que consideravam o governo ruim ou péssimo estava em 44%. Nessa última pesquisa, agora de agosto, caiu para 34%. Ou seja, a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro caiu 10 pontos percentuais de junho a agosto deste ano. Essa pesquisa, ela foi realizada, Clarice, no período ali de 11 a 12 de agosto, uma pesquisa realmente recente. Foram ouvidos mais de 2.000 brasileiros de diferentes faixas etárias, diferentes idades, chegando-se, portanto, a esse resultado. E aí você pergunta, por que isso acontece em plena pandemia, em plena crise econômica e social? Bem, vamos tentar explicar isso. Acho que já chegamos a falar sobre esse assunto também quando projetamos aí o quadro de candidatos para as eleições presidenciais de 2022, mas indiscutivelmente um fator que contribuiu enormemente para esse resultado foi o pagamento desse auxílio emergencial. A população, a faixa da população que está desempregada ou que está com trabalho informal, que não tem a segurança daquele trabalho com carteira assinada, com FGTS, com INSS. Então, o público-alvo desse auxílio emergencial foi plenamente atingido, porque no momento de crise era
o público mais carente, o público mais necessitado, que não tinha, na verdade, a quem recorrer, a não ser a esse auxílio emergencial do governo. E acho que o auxílio tem cumprido um papel social muito relevante na fase mais crítica aí da pandemia. Então agora que a economia começa a retomar gradualmente, lentamente o crescimento, as coisas tendem a melhorar. Mas o fato é que esse auxílio também, ele só vai ser pago até o mês de setembro, né? Agora em setembro é o pagamento da última parcela nesse valor de R$600. O governo está estudando a possibilidade de estender o auxílio até o final do ano, até dezembro, mas num valor menor de R$200 ou R$300. Então, indiscutivelmente, o auxílio emergencial contribuiu enormemente para o aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, porque atingiu uma faixa da população que tradicionalmente votava no PT, votava no Partido dos Trabalhadores, votava em Lula, muito em função do Bolsa Família e de outros programas sociais dos governos do PT. Então, o presidente Jair Bolsonaro acabou avançando, né, sobre um eleitorado que tradicionalmente votava nos candidatos do PT. E o auxílio emergencial, sem dúvida, contribuiu para isso. A pesquisa mostra claramente que houve essa influência. O diretor-geral do Datafolha, por exemplo, ele disse que 3 dos 5 pontos do aumento do índice de aprovação ao governo Bolsonaro vem de trabalhadores informais e desempregados, que é o público-alvo, portanto, desse programa. Então, indiscutivelmente, esse foi um ponto determinante aí do aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, inclusive nos estados do Nordeste, que são estados mais carentes, onde é maior a faixa dessa população. Um outro fator que indiscutivelmente também contribuiu para isso foi essa mudança no estilo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente sempre foi muito agressivo aí no relacionamento com a mídia, com a imprensa, sempre foi muito agressivo na forma como se dirigia aos adversários políticos, na forma como às vezes dirigia críticas às outras instituições políticas, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. De repente, desde mais ou menos meados do mês de junho, o presidente mudou radicalmente de estilo, passou a falar muito menos, passou a se referir de forma muito menos agressiva aos adversários e ao Congresso e ao Supremo. Enfim, ele adotou um tom muito mais conciliador, muito mais equilibrado e muito mais compatível com o cargo de presidente da República. Indiscutivelmente, eu acho que isso também contribuiu para aumentar a popularidade de Jair Bolsonaro. Álvaro, e falando também ainda nesse cenário de pandemia, né, que a gente está vivendo, tem uma pesquisa também do mesmo Instituto Datafolha que já fala que a maioria dos brasileiros é contra a reabertura das escolas nesse cenário que a gente está vivendo, né, ainda meio complicado para todo mundo. Sem dúvidas. Essa pesquisa saiu ontem, está nos jornais de hoje, está nos sites de hoje, e essa pesquisa, ela revela que 79% da população se colocam contra a reabertura das escolas nos próximos 2 meses. Essa era a pergunta feita pelo Instituto Datafolha, se as pessoas concordavam com a reabertura das escolas, porque muitos estados já discutem essa possibilidade de forma concreta. 79% das pessoas ouvidas se manifestaram contra a reabertura das escolas nessa fase atual da pandemia, porque acreditam que essa medida pode agravar ainda mais o quadro da pandemia, aumentando o número de pessoas infectadas, aumentando o número de vítimas do coronavírus nos próximos 2 meses. Apenas 19% das pessoas ouvidas acham que as escolas devem ser abertas e que isso não vai contribuir para agravar esse quadro já extremamente grave que a gente está vivendo. Então, um resultado muito expressivo, muito significativo. Se os governos forem ouvir a população, não vão reabrir as escolas nos próximos meses, não. Vão esperar um pouco mais, vão adotar medidas aí de cautela, porque ainda não dá para
brincar com o coronavírus, não. A coisa ainda está muito séria, né? A pandemia segue crescendo em alguns estados, segue estável em outros estados e segue em queda em alguns estados também. Mas o que fica claro é que ainda não há um controle sobre a pandemia, né? Então é preciso ter ainda muita cautela, embora conscientes de que também a economia não pode parar, né? É preciso voltar a gerar emprego, é possível também, é importante também gerar renda para, de alguma forma, minimizar esse quadro de crise social que a gente está vivendo no país. Com certeza, é sempre bom a gente ponderar, né, e observar todos os cenários. Álvaro, para essa terça-feira, mais algum assunto diretamente de Brasília? Eu acho que esses são os fatos mais relevantes mesmo em Brasília essa semana. Eu acho que vale ressaltar apenas um fato que está acontecendo aqui também, de ontem para hoje, que é a decretação da greve dos funcionários dos Correios, da empresa de Correios e Telégrafos. O sindicato que representa os profissionais que trabalham, né, nos Correios, determinou greve geral. Isso deve, de alguma forma, afetar bastante os serviços de correspondência no país, SEDEX. Geralmente essas greves causam um grande transtorno nessa área. Com certeza, e principalmente nesse cenário, né, onde muitas pessoas estão comprando cada vez mais pela internet, né? É verdade. As entregas vão ficar bastante comprometidas nesse momento em que os serviços aí de entrega, de delivery, são tão importantes. Vamos ver como é que esse quadro vai evoluir, né? Se os Correios chegam a um acordo lá com os trabalhadores, mas tudo indica que o quadro hoje é de impasse e de greve geral.